Olá, pessoinhas! Como estão vocês? Estão bem? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um Coração de Oramentos com a Thay, onde você dá risada e reflete um pouco sobre cada dorama. E, bom, esse vídeo era pra ter saído ontem, na sexta, mas eu tive alguns imprevistos e não deu, né, pra ter saído ontem, então ele tá saindo hoje, tá? Mas eu quero deixar aqui pra vocês que essas semanas que vão se seguir vai sair sem falta vídeo na segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite. Talvez uns minutinhos atrasado, mas vai sair com sem falta às 8 horas da noite, tá? E assim, o dorama que vim falar hoje é o dorama que estamos em andamento, Idol Eye, né? E, nossa senhora, tá cheio de reviravoltas. As pessoas que eu desconfiava nos outros primeiros 4 episódios eu já não desconfio mais aqui. Quase todas, né? Quase todas. E, pra falar a verdade pra vocês, eu tô muito curiosa pra assistir o episódio 9 e 10. E eu não sei se eu vou aguentar até segunda-feira pra assistir o episódio 9 e 10. Socorro! Mas eu preciso, porque hoje eu tenho que assistir algumas coisas pra poder trazer um vídeo pra vocês na segunda, né? Então, eu não sei se eu vou conseguir assistir hoje. E eu tô muito curiosa, porque terminou numa coisa muito assim, né? Terminou no Raik e na Senna, de frente com o CEO dele, né? Falando sobre o Ulson, né? Que o Ulson não era o que ele achava, que não sei o que, não sei o que. Você tá pronto pra ouvir a verdade? Falei, amigo, se ele não estiver pronto, eu tô. Me fala, porque eu sou curiosa, tá? E você nem ousa dizer que não está pronto, porque eu quero ouvir o que esse homem tem pra dizer sobre o Ulson, né? Mas, assim, a gente teve muitas reviravoltas aqui, como eu falei, né? Nesses episódios a gente tem Uraik se apaixonando pela Senna, né? Acho que boa parte porque ela consegue ver quem ele é de verdade, tá conseguindo ver quem ele é de verdade, né? Mas também vai acontecendo naturalmente. A gente tem também a primeira briga deles e a primeira separação deles, onde eles ficam separados, né? Mesmo assim, o Uraik não deixa de ser fofo. Mas, né, tudo acontece nesse contexto, assim. E, tipo, tem uma cena que eles voltam, né, da promotoria, porque o Thierry foi dado testemunho, né, e aí começou a falar meio de coisa, porque o Thierry acha que é o Uraik que foi para outra gravadora, atrás de outra gravadora, né? Vai dar esse testemunho lá e tal, falando sobre isso. Mas isso não seria um bom motivo para matar o som, né? Eu não acho que seria. Mas, na cabeça deles, né? O promotor quer fazer de tudo para botar o Uraik na cadeia. Também, então, é uma coisa assim que talvez o som descobriu e foi, e aí ele teve que matar o som. Ele seria muito burro em questão a isso, né? Mas aí ele dá o depoimento dele e me dá vontade de enforcar o Thierry, porque, cara, ai meu Deus do céu. A gente entende o que ele tá passando, a gente vê que ele sofre, e eu realmente achei que isso tinha uma pontada dessas são as malucas do Uraik, né? Porque tem aqueles comentários falando que se ele sair da banda, ninguém vai se importar, isso e aquilo. Então, né, isso mexe muito com ele. E eu entendo ele. Mas ele não pode descontar no Uraik coisas que outras pessoas estão falando, né? Certo que pequenos detalhes, né, tipo um pisão no pé, uma coisa assim, isso e aquilo, fazia ele achar que o Uraik estava se sentindo superior em questão a eles. E também o Uraik não ajudou muito quando falou aquelas coisas pro Thierry, né? E ali nem eu concordei com o Uraik, eu achei que ele foi muito desnecessário naquela cena, porque não tinha necessidade, né, daquilo. Mas o Thierry também estava sendo imaturo, mas não precisava ouvir aquilo, né? Não daquela forma. Então, assim, a gente vê que o Thierry também sofre com esses comentários, porque
A realidade hoje é essa, e é por isso que eu falo que aqui a Dona Coreia chutou o balde, aqui ela foi, né, cirúrgica nesse dorama, porque retrata bem o que muitos idols passam. Você ser excluído, você fazer parte do grupo, mas os fãs lhe excluírem. Fãs, não, né? Porque essas pessoas não são fãs. Porque se eu tenho um grupo, o grupo tem 4 integrantes, eu vou amar os 4. Porque cada um integra a banda de uma forma, entendeu? Eles são muito importantes. E principalmente para os fãs de verdade, fãs que amam eles de verdade, né? E aí eles, nos comentários, se você sair, não vai fazer falta, que não sei o quê. Não vai fazer falta pra você. Para as pessoas que amam ele de verdade, vai. Agora, eu digo uma coisa, você não faz falta no fandom. Você não faz, pessoas como você não faz falta, né? Então, tem essa coisa, eu acho que se elas querem amar só uma pessoa, elas procuram um cantor solo. Se elas querem estar num grupo, se elas querem entrar, gostar de um grupo, elas precisam gostar de todos os integrantes. Não necessariamente precisam, porque isso é uma coisa que vem de você simplesmente amar as pessoas, né? Em questão dessas pessoas, elas amam só o favorito delas e pronto. E ali pra elas é o suficiente. Haja o que houver, só não mexa no favorito delas. Os outros que se explodam pra lá. Será que as pessoas não têm o senso de ver que isso não é certo? Que tá errado? Favoritismo é errado? Uma coisa é você ter um favorito, eu tenho os meus favoritos. Como eu disse no vídeo anterior, no vídeo de quarta-feira, eu tenho os meus grupos de K-pop que são os pilares pra mim, né? Que são o Astro, Stray Kids, ATEEZ, BTS, TXT, GOT7. Em cada um desses grupos eu tenho os meus favoritos. Eu tenho os meus Ultimates, eu tenho os meus bias, mas eu amo todo mundo, entendeu? O ATEEZ tem 8 integrantes. Eu tenho os meus Ults, tá? E não são poucos, são 3. Hongjoong, Yoonho e Sun. Mas isso não significa que eu amo só esses 3. Eu amo cada um deles. Cada um deles mexe comigo de uma forma diferente. Não significa que os 3 são os meus ultimates, que eu não me importo para os outros. Não. Sabe? Então, é uma coisa assim que mostra muito a realidade do que muitos idols velhos, muitos cantores, não só na Coreia, mas no mundo, muitas vezes vivem, né? Mas isso não era justificativa também para ele fazer alguma coisa, sabe? E também é que nem, também não justifica ele querer colocar o Uraik na cadeia por conta disso. Porque o Uraik não tem culpa. O Uraik magoou ele, sim, mas isso é uma coisa que se eles dois sentassem para conversar, eles poderiam resolver. A partir do momento que o Thierry entrou na defensiva, estava sempre falando coisas do Uraik. E aí o Uraik também entrou no modo autodefesa. O Thierry rebatia, ele se defendia. Sabe? Nenhum dos dois tinha uma conversa madura. O Uraik estava sempre preocupado com o Thierry. Ele estava sempre preocupado com a reputação do grupo, né? Não é à toa que a gente descobre que ele fez um contrato que, para ele ter a carreira solo e tal, teria que ser renovado o contrato de todos os meninos e isso e aquilo, né? Ele se preocupava com os meninos, não só com todos, né? Mas o Thierry achava que não, que o Uraik só se preocupava com ele mesmo, que não sei o que, que não sei o que. E quando o Thierry descobre do contrato com a gravadora, ele acha automaticamente que foi o Uraik que fez. Mas não foi o Uraik. A gente descobre que foi o Son que fez esse contrato, né? Por quê? É uma boa pergunta. E eu acho que é isso que as pessoas tendem, que o CEO pode falar e tal. Porque eu também não acredito muito nesse CEO deles, não. Porque, assim, a gente vê que no decorrer, né, à medida que o Thierry descobre que foi o Son e que o CEO sabia, quando ele liga para o CEO, um tempo depois um acidente acontece com ele.
aparece uma carta, ele dizendo que foi ele que matou o Son, que não foi o Raik, né? Ele pedindo desculpa e tal. E de repente o senhor aparece falando sobre o Raik voltar para os palcos. Então, né? Fica assim, meio assim, você é meio suspeito. Tem a cena que eu tava comentando sobre a cena, né? Que é quando eles voltam desse interrogatório, né? E aí o Raik tá conversando, né, com a Senna, falando, porque você confia em mim, não sei o quê. E aí ela fala, né, que confia nele, que acredita nele, sim. E aí ela vai contar uma coisa pra ele, que é simplesmente sobre a árvore, né? Ela vai até a árvore e pergunta, eu confio no Doraik, e aí a árvore vai e não se mexe. Quando ela fala, eu não confio no Doraik, a árvore começa a se mexer. E aí ele fica olhando, né? E aí ela conta pra ele e tal, tudo que o pai falava e tal. Aí ele pergunta, você acha que isso é verdade? E aí ela, é verdade ou não? Não me interessa muito, assim, e começa a falar com ele. E aí ele vai e pergunta, né, algumas coisas bobas e depois ele pergunta mentalmente, eu fiz algum mal pro Som? E a árvore permanece quieta. E aquela parte eu me emocionei, porque, tipo, é uma coisa assim que você olha, você pensa, esse povo é drogado? Com certeza. Por que uma árvore falaria? Por que uma árvore, né? Mas aquela parte me emocionou, porque no fundo eu já sabia que não tem como ser o Raik. Pelo menos eu realmente não acho que tenha sido ele, né? Aí chega lá no final, tá lá plot twist. Realmente foi o Doraí que matou o Som. Mas eu realmente não acho que tenha sido o Doraí. E também isso me levou a uma memória de infância, né? Porque quando eu era pequena, tinha uma árvorezinha que estava crescendo, né? Na parte da frente, assim, da minha casa. E aí, quando a árvore cresceu mais um pouco, a minha mãe quis que meu pai cortasse ela. Só que aí, eu não sei o que aconteceu comigo, que eu falei, não, a senhora não vai cortar, porque se quisesse cortar, era para ter cortado antes, né? Eu tinha o quê? Uns 9, 10 anos de idade, eu acho, nessa época. E aí, ela, que não sei o que, eu vou cortar assim, não sei o que. Eu falei, não, a senhora não vai, eu vou ficar ali, se a senhora quiser cortar, a senhora vai ter que me levar junto. Sei que no final meu pai falou, não, tá bom, nós não vai cortar não. Sei que a árvore cresceu ali, e ali, quando meu pai expandiu ali a frente da casa, ficou a frente da casa bem grande e a árvore no meio, sabe? E ela tava sempre ali. E, tipo, eu conversava com ela, era como se fosse meu melhor amigo, porque desde pequena eu sou muito sozinha. E quando eu tinha momentos difíceis, eu não vou mentir pra vocês, depois que eu cresci mais, que eu tive momentos difíceis, eu tava sempre ali me apoiando nela. E uma coisa que por isso que eu falo, me levou a essa memória, foi que quando eu queria pedir uma resposta, que eu conversava e que eu pedi uma resposta, se as folhas dela balançassem, queria dizer que sim. E se as folhas não balançassem, queria dizer que não. Então, era assim que meio que eu dialogava, e aí quando eu falava, aí às vezes as folhas não balançavam, e aí eu sabia que era um não, e às vezes as folhas balançavam e eu sabia que era um sim. Então essa parte me emocionou por conta disso. Hoje essa árvore não existe mais. Mas, por mais que ela não exista, as lembranças que eu tenho com ela ainda estão vivas bem aqui, né? Eu era criança, mas à medida que eu fui crescendo, eu ainda tinha esse vínculo com ela. Pode parecer loucura, talvez eu esteja parecendo louca aqui pra vocês. Mas, gente, essa sou eu, tá? Eu não vou falar uma coisa que eu não sou. Se vocês me acharem louca, essa louca sou eu. Era uma coisa, eu sempre fui muito ligada à natureza e tal, porque, como eu falei, eu não tinha muitos amigos, então eu brincava sozinha, sabe? E eu brincava no meio da natureza ali, entendeu? Tinha cachoeira, tinha
assim, um local assim que eu gostava de ficar, que tinha 2 pés de jacas assim, embaixo tinha umas pedras. Então eu gostava muito de ficar ali. Hoje a gente também não tem mais contato com esse local, mas foram boas partes de mim, sabe? Então, por mais que eles não existam, eles ainda estão na minha memória, ainda estão na minha lembrança, né? E essa parte me emocionou, acho que por conta disso também, sabe? Acho que por conta dessa lembrança que eu tive de quando eu era criança e fui crescendo, né, com isso. Só que essa cena é estragada por aquela Heiju. Olha, sinceramente, eu tenho uma raiva daquela mulher. Oh, não me falem que vocês gostem dela, não, pelo amor de Deus, tá? Ela sofreu? Sofreu, todo mundo ali sofreu, tá? Todo mundo sofre, ninguém é livre de sofrimento aqui, não, né? Então ela sofreu? Sofreu. O problema é dela. Eu não tô nem aí pra ela, entendeu? Tô brincando, calma aí, que também não é assim. Ela sofreu? Sofreu. O pai dela pediu pra que ela se afastasse do Uraik? Pediu. Mas ela poderia ter feito isso de uma maneira mais amigável, né? Não ter virado pro cara e dito que sem a carapuça dele não restava mais nada, né? Porque é na cena que ele fala que se ela não está enxergando ele de verdade, que ele tá ali, Uraik de verdade, não a fantasia que ele criava. E ela solta essa na cara dele, eu olhei pra ela assim e falei, hã? Obrigada, tá? O cara quer ser amado de verdade, você vira na cara dele que sem a carapuça ele não é nada. Sem a fantasia que ele criou, ele não é nada. Nossa Senhora, quanto amor, né? E aí depois dali ela vai embora e passa muito tempo longe, né? E aí agora ela volta, fala, a gente nunca terminou. Ah, mas supera, minha filha, pelo amor de Deus, deixa o homem em paz. Se não terminou, o problema é seu, não terminou pra você, pra ele acabou já, há muito tempo, né? Ó, fila andou já. Então respira, enxuga as lágrimas e segue em frente. Eu sei que é difícil, mas, né? Eu acho que no caso dela e dele, o Uraik também sofreu por muito tempo, apesar que no primeiro episódio a gente vê ele revendo as fotos deles dois, né? Mas eu acho que ali era uma mágoa. Faltava diálogo. É o que eu falo. Aqui sempre tá faltando diálogo. Porque quando as coisas acontecem, eles são muito imaturos. Eles não têm palavras para resolver as coisas. E quando eles têm mais maturidade, eles não sentam para conversar. Então fica tudo sem diálogo, fica tudo mal resolvido, fica tudo sofrido, né? E fica dessa forma, né? Aí ela entra, pega na mão dele e fala pra que eles irem embora e não sei o quê. E ele fala que não, que o lugar dele é ali com ela. Eu falei, eu sabia. Eu sabia. E aí ele pega, leva ela lá pra fora e aí conversa com ela pra ela não aparecer mais ali e tal. E depois, né, ele vai até a porta da Senna pra entregar os negócios pra Senna. E aí fala, né, que se ele tiver assustado ela, que ela desculpasse ele, porque ele não entende, mas ele não consegue agir diferente quando ele tá com ela. E aí é quando eu olho pra ele e falo, é porque ela não exige nada de você, boy, sabe? Como você não sabe que ela é sua fã e você acha que você não precisa agir fantasioso com ela, você age como você. Você simplesmente é você. Você simplesmente demonstra quem você é. Os seus sentimentos. Você fala. Ela não exige que você seja uma pessoa que você não é. Sabe? Então, você não consegue agir diferente com ela. Por conta disso. Porque ela simplesmente respeita o seu tempo. E vocês conversam. Você acha que ela consegue enxergar quem realmente você é. Não que ela não enxergue, né? Mas pelo fato dele não saber que ela é fã dele, ele não precisa agir superficialmente com ela, né? Então, ele se sente à vontade com ela. E é por isso que ele não consegue agir diferente. Tem uma cena que eu achei muito importante, que é a cena que eles estão sentados, né, comendo, e começa a conversar com ela, começa a falar dele como se ele fosse um produto, né? Aí ela vai e pergunta pra ele por que que ele fala assim dele mesmo, né? Como se as pessoas não amassem ele. Porque muitas pessoas amavam ele, mas
ele agia como se desprezasse essas pessoas. E que no final, ela achava que a pessoa que mais odiava ele era ele mesmo. Que ele achava que ele não merecia aquele amor que ele recebia dos fãs e tal. E aí ele responde, né? Você é esperta. Você está agindo como um advogado, você é esperta e perspicaz, né? Mas você só errou em uma coisa. As pessoas não me amam. Elas amam o Doraik do Gold Boys, não eu. O Doraik do Gold Boys merece ser amado. Eu não. E naquele momento eu meio que fiquei quieta, né? Porque também não é como se eu estivesse participando do negócio, né? Obviamente eu fiquei quieta, mas no sentido de como eu sou muito, né, extravagante quando eu tô assistindo, naquele momento eu fiquei quieta, porque eu olhei e pensei que é realmente a forma que muitos pensam, né? Eu não sou amado de verdade. As pessoas amam o que eu crio para elas, o que elas deixam, o que eu deixo elas verem de mim, né? Às vezes a gente cria um personagem para se enturmar, para se encaixar e acaba se esquecendo de que se a gente não for a gente, que se a gente não for quem a gente é de verdade, a gente nunca vai atrair as pessoas certas de verdade. A gente sempre vai atrair pessoas que sugam, pessoas que só vão estar ali do nosso lado enquanto forem propícios para ela. Se a gente passar a agir diferente, elas vão nos descartar. E é isso que o Raik sente. Sente que se, a partir do momento que ele passar a demonstrar o que ele realmente sente, começar a falar e agir como ele realmente é, as pessoas vão deixar de gostar dele. Mas eu acho que, por mais que seja uma fantasia, seja uma coisa que você criou, se a pessoa gosta de você de verdade, ela vai ficar para ver esse seu lado. É um lado novo que ela vai descobrir seu. E ela vai perceber com o tempo que é um lado muito bonito. Tem suas falhas, porque todo mundo tem. Ninguém é perfeito. É um ser humano. Mas, mesmo com as falhas e tudo, a pessoa ainda vai estar do seu lado. Eu acho que no mundo de hoje a gente precisa entender. A gente tem que parar de ser o que a gente não é. De fingir normalidade com algumas coisas. Se a gente não se sente bem, fala. Se a gente não é assim, não age assim. Se a gente gosta de cantar, dançar, se expressar, só seja você. Ah, mas fulano falou isso. Fulano não é pra você. É simples. Porque quando uma amizade é pra você, quando um relacionamento é pra você, quando pessoas são pra você, elas vão ficar, independente de quem você seja, independente de quem você mostre ser, sabe? E é o tanto que depois a cena leva ele para um terraço onde mostra um outdoor, onde muitos fãs fizeram uma homenagem pro som, mas também estavam ali para dizer pro Raik que eles estavam esperando e que eles confiavam nele, que eles acreditavam nele, sabe? É isso. Por mais que ele achasse que as pessoas não amavam ele de verdade, as pessoas amavam, sim. Sabe? Essas pessoas é que fazem a diferença. Essas pessoas que quando ele começar a mostrar quem ele realmente é, falar dos sentimentos dele, é as pessoas que vão ficar do lado dele. Não vai ser os fãs que viraram as costas e acham que ele realmente matou o Son e que quando descobrirem o contrário vão voltar querendo ser fãs dele de novo. Não, porque essas pessoas nunca foram fãs. Essas pessoas nunca tiveram realmente ali pra ele, né? Não estou dizendo que você deve passar a mão pela cabeça de ninguém se tiver errado. Se tiver errado, tem que pagar pelo que fez, tá? E não importa quem seja para mim, eu acho que segue essa regra. Se você fez errado, você tem que pagar pelo que você fez. É simples. Mas até que se prove o contrário, ele pode ser inocente. Entendeu? Então, é o caso do Raik. Até que se prove o contrário, o Raik pode ser inocente. Até porque com a carta do Thierry, o Raik foi inocentado. E aí o caso foi, né, ia ser encerrado se
o Thierry morresse, e se o Thierry acordasse, ia dar continuidade, né? Eu não sei, eu tô realmente com medo do Thierry não acordar, né? Do cara mandar de quem fez aquilo mandar terminar o serviço para que ele não acorde. Eu acho que o Thierry acorda, assim, né? Eu não acho que ele vai morrer, não. Eu espero que não. Eu realmente espero que não, porque eu me senti muito mal quando o acidente aconteceu, quando eu fiquei sabendo que ele sumiu. Eu fiquei com muito medo dele se suicidar, eu fiquei com muito medo de alguma coisa acontecer. Partes porque iria acusar ainda mais o Raik, porque o Thierry tinha dado um depoimento contra ele, se ele sumisse, o Raik seria o principal suspeito, né? Mas parte também porque, por mais que o Thierry me tenha os nervos, por mais que às vezes eu queira socar a cara dele bastante, né? Eu não queria que ele sumisse. E aí a gente descobre que ele estava num hotel onde tinha acontecido o primeiro show deles, o primeiro show do Gold Boys, né? E onde estavam os desejos que o Raik leva a cenar lá e tal. Ele gosta de todo mundo, ele se preocupa com todo mundo, e é por isso que eu acho que ele também não teria matado o Son. Por mais que, tipo assim, é que nem eu falei, apontava muito pros dois. Mas obviamente não é nenhum dos dois. Isso eu acho que é claro aqui, né? Pode ser um dos dois? Pode, né? Porque eu não vou dizer que não pode. Mas é que puxa muito. Mas eu não falei da parte mais assim, da parte mais que quebra o nosso coraçãozinho, que é ver o nosso casal separado. Gente, que cena foi aquela? Ele todo românticozinho, querendo fazer pilim-papo pra ela, ligou até pra tiazinha que cuidava dele antes, cuidava da casa dele antes, né? E aí falou que queria fazer pilim-papo pra ela e tal, e aí tá ele ajeitando as coisas. Quando ele vai procurar um arroz, que ele liga... que ele liga pro Chun-Che, o Chun-Che manda ele ver no negócio que tem lá, e aquela porta tava aberta. Quando ele chega lá, ele acha o arroz. Mas ele, em vez de vir fazer o arroz dele, não, ele foi curiar. E aí foi nesse curiar que ele descobriu as coisas dele, tudo lá. E ele jogou tudo no chão. Quando essa mulher chegou, tá as coisas dela tudo no chão. Falei, pronto, agora eu vou ter. E aí, né, ele fala com ela, fala, eu achei que você tava me vendo de verdade, e não sei, e é assim, e é assado, e ela tenta explicar, mas ele não deixa, e aí ele vai embora, e aí ele não quer mais ela como advogada, e agora eu falei, agora que deu no aro mesmo. Agora ficou bom, né? Ele vai pra promotoria sozinho pra ser investigado, que é quando o Thierry some, né? E quando ela chega lá, ele demite ela e tal, e aí ela vai atrás da Heiju, a Heiju vira pra ele e fala, eu espero que vocês nunca mais se vejam. Olha, menina, eu não vou te dizer mais nada não, que eu já te disse muitas das vezes aqui que eu nunca fui com a sua cara, eu não vou com a sua cara, eu não gosto de você. Então não me faça ter mais raiva de você, sabe? Respira e haja naturalmente, respira e haja como um personagem normal. Porque se você continuar agindo desse jeito, eu vou ter mais raiva de você ainda. Então, né? Vamos caminhar normalmente aqui? Vamos ser civilizados? Aí ela fala, não se preocupe, que não sei o quê. Mas aí, depois de uma conversa que ele teve com a Heiju e tal, acaba saindo andando e acaba parando bem na frente da empresa da Senna. E aí a Senna tá saindo tarde, né? Porque ela tava conversando com o Guanchu, e a gente descobre também que o Guanchu era o advogado do pai dela e que eles se conheciam há muito tempo, né? E aí ela tá saindo e aí ele começa, né, a acompanhar ela. Só que eu olhei pra ele e falei, boy, tipo assim, você tá sendo acusado de um crime, né, de assassinato. Aí você tá seguindo uma mulher à noite, um cara com a máscara na cara, se escondendo. Boy, né? Vamos ser discretos aqui. Vamos ser discretos. Porque se eu visse uma cena dessa, eu chamaria a polícia, falaria que a mulher tá assassinada. Tá bom? Aí ele continua, ele acompanha ela.
né? Ela vai bebendo e aí ela vai até o piano que ele levou ela e tal. E depois ela vai pra casa cantando a música dele. Ela cai e levanta e vai indo. Aí quando ela entra dentro de casa, ele vai voltando, ele vê as coisas, né, que ela jogou fora. E aí ele acha o dito boné vermelho que ele deu pra ela. Pois é, gente. O dito boné que ele deu pra ela. E aí ele leva esse boné pra casa. E querendo ou não, ele acaba lembrando que foi ele que tinha dado pra ela o boné. A gente tem a cena de que ele descobre do acidente do Thierry. E aí ele vai correndo pro hospital. E depois ele vai andando e vai parar bem na frente da casa da Senna. Aí é quando a Senna encontra ele, né, e leva ele pra dentro de casa de novo. Também não fala mais nada, assim, de outra forma, assim. E sabe o que eu acho engraçado? É porque em um momento ele olha assim pra Senna e pergunta: você, como nossa fã, você acha que o Thierry seria capaz de fazer isso com o som? Não, ele não faria isso. Sabe, em nenhum momento ele desacreditou do Thierry. Tipo assim, logo quando tudo começou a acontecer, ele posso ter sim desconfiado do Thierry. Mas ali, quando o Thierry escreveu aquela carta, ele agiu totalmente diferente. Sabe? E eu olhei assim e falei, a diferença. O cara lutando pra te colocar na cadeia, enquanto você tá aí, achando que não foi ele. É engraçado. Certo que a gente sabia o problema do Thierry, né? Acho que no fundo ele sabia que o Uraik não era o culpado. Eu não sei o que se passava bem, na verdade eu sei o que se passava. Na verdade eu não sei não. O que se passava na cabeça do Thierry, não. Mas sei lá, sabe? E aí nisso, né, a gente depois tem a cena, ela conta pra ele em questão do som, né, do som ter feito o contrato com essa nova gravadora, né, e tal. O Thierry já tinha descoberto que tinha sido o som, e é por isso que eu falo que eu suspeito do CEO, porque ele tinha descoberto, ele sabia que o CEO já sabia desse contrato, né, e aí ele ligou, meio que brigou também com o CEO, e depois o cara aparece acidentado. É muito óbvio, né? Se fosse ele também. Eu não vou mentir. Mas eu ainda tenho uma listinha de 3 suspeitos ainda, tá? Ainda tenho. O Thierry não é mais um dos suspeitos, não tanto assim, mas eu ainda tenho uma listinha ainda com os 3 suspeitos ainda. E foi isso. Foi uma grande reviravolta nesses 4 episódios a mais que eu assisti, tá? Grande reviravolta. E eu tô ansiosa pra saber o que vai acontecer ainda, o que ainda tem pra acontecer, porque já aconteceu tanta coisa, mas tem ainda muito mais coisa pra acontecer e eu tô muito ansiosa pra saber o que é. Mas assim, vocês, o que vocês acham? De quem vocês desconfiam, sabe? Deixa aqui nos comentários, fala aqui de quem vocês desconfiam, se ainda desconfiam, vocês já têm certeza, que talvez vocês já assistiram até o episódio 10. Não me deem spoiler, não deixa nada aqui nos comentários falando sobre nada, tá? Do 9º e do 10º episódio. Não deixa. Só fala quem vocês desconfiam ou quem vocês têm certeza que é, tá? Né? Deixa aqui nos comentários o que vocês, a reação de vocês, o que vocês quiserem deixar aqui. Tá bom? E se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações. O próximo vídeo, o último vídeo dessa saga vai sair na quarta-feira, com Sem Falta, tá? Promessa de dedinho pra vocês, que com Sem Falta sai na quarta-feira. Só se acontecer uma coisa realmente muito assim, porque esse vídeo era pra mim ter gravado ontem, e eu até tentei gravar ele ontem, mas nem o celular quis gravar ontem. Pra vocês terem noção de como foi o carrego de energia de ontem. Nem o celular queria gravar. E é isso. Será que eu aguento até segunda-feira? Eu acho que não, gente. Socorro, eu não sei o que eu vou fazer, não. Ai. Mas vamos lá. E lembrem-se, pessoinhas,
Não escondam a luz de vocês por medo de incomodar, tá? Ela não é excesso, é missão. Confie no vazio, ela não é perda, é espaço para coisa melhor entrar, tá bom? Um beijo, anhão!